Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Como já foi anunciado, nós vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 42 até o verso 47. Mesmo assentados, nós vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor, em Atos capítulo 2, do verso 42 até o verso 47. A palavra do Senhor que nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de, como povo do Senhor, estarmos aqui juntos nesta manhã e em torno da Tua palavra. Ó Deus, nós rogamos a Ti tão somente que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e o nosso entendimento, aplica, ó Deus, a Tua palavra em nós, edifica-nos, ó Deus, edifica a Tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia nos alegrar por, ó Deus, ser povo do Senhor, igreja do Senhor, e assim, ó Deus, que o Senhor nos ensine como nós devemos viver no presente século. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Em um dos livros do Sproul, ele falando a respeito um pouco da característica da igreja, ou da situação da igreja hoje, mas tudo isso lembrando num contexto americano, ressaltando algumas mudanças que aconteceram ao longo dos séculos. Sproul, ele vem falando a respeito da vida da igreja, ou de como os cristãos hoje se denominam, como eles se apresentam como cristãos. Então, alguns, por causa das mudanças que tiveram, alguns têm dito que eles são cristãos que nasceram de novo, né? Mas a pergunta sempre é estranha, se pode haver um cristão, de fato, que não nasceu de novo. Mas a questão é, porque ao longo dos séculos e ao longo do tempo, aquilo que é cristão, ele na verdade ele passou a ser apenas um status. Assim, também um autor americano, falando no mesmo contexto, ressaltando a característica da igreja no nosso tempo hoje, chamado Russell Moore, ele começa a estranhar algumas práticas, principalmente ali no contexto americano, onde a população, no sentido geral, tem atitudes ou práticas completamente antagônicas àquilo que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, ele chama a atenção a um dado: os Estados Unidos é alarmante o número de abortos que acontece ao longo do ano. Então ele chama a atenção que esse número de aborto, ele não é possível que ele está sendo realizado apenas por aqueles que são militantes da causa do aborto. Possivelmente, em meio a esse número tão grande ali na sociedade, possivelmente tem muitos daqueles que estão praticando e se dizendo depois cristãos, e muitas vezes levantando a bandeira contra o aborto. E assim a sociedade, ou a igreja cristã, ela vai caminhando. Portanto, Sproul, ele vem falando a respeito de uma pesquisa também que fizeram com cristãos ali nos Estados Unidos, e muitos deles, ao perguntarem para eles, protestantes, de igrejas protestantes, fizeram algumas perguntas e eles responderam. E assim, uma boa parte daqueles que se dizem cristãos protestantes
disseram que sim, eu acredito em reencarnação. A reencarnação pode ser algo viável, principalmente quando no apelo da reencarnação te dá alguns afagos, né, com respeito ao luto, à morte, essa dor que todos nós experimentamos ao longo da vida. Mais da metade daqueles que foram entrevistados responderam que todos os caminhos levam a Deus, ou são vários os caminhos que podem te levar em direção a Deus. Não importa se eu sou cristão ou estou seguindo outra vertente, aquilo que é importante é que no final das contas tudo isso vai em direção a Deus. Alguns aqui, quando a gente olha para esse cenário, a gente vai perceber que, ao longo do tempo, a igreja, se ela não volta às suas bases, aos seus pilares, nós temos uma tendência a fugir completamente daquele que é o padrão para a igreja e aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Portanto, nós não estamos muito longe disso. Nós não estamos longe desse cenário onde, às vezes, nós pegamos pesquisas que vêm, talvez, de fora e, às vezes, nós pensamos, não, esse cenário é lá, mas nós não estamos muito longe daquilo que está acontecendo também no nosso país. Nós estamos vivendo um tempo também de cristãos que são nominais e alguns que são, se isso é possível, como nós já temos ouvido de alguns, eles falam, eu sou protestante não praticante. Né? Eu não sei se isso é possível. Né? Aliás, não é possível, como que eu sou protestante não praticante, mas isso já é algo que acontece no nosso contexto brasileiro. E de tantos que se dizem, não, eu sou cristão, e talvez nós nos sentimos muitas vezes pressionados a querer colocar outra coisa, um qualitativo ali à frente do nome cristão, para que se diferencie, mas a palavra cristão, e no contexto que nós estamos em Atos dos Apóstolos, ele é altamente significativo. Portanto, aquilo que se diz, a gente tem que perceber que aquilo que é usado como cristão é aquilo que talvez, no sentido geral, não seja verdadeiro. Um dos últimos censos do Brasil, se você comparar o censo 2010 e o último que foi feito, a projeção era que o nosso país ele chegasse agora, por volta de 2020 até 2025, na casa aí dos 80 milhões de evangélicos no Brasil. Claro que isso não foi efetivado, mas se nós olharmos para a última pesquisa, que tinha mais ou menos em torno de 45 milhões de evangélicos no nosso país, nós vamos perceber que há alguma coisa destoante aí. 45 milhões em face, eu sei, de 200 milhões, mais de 200 milhões, mas 45 milhões não faria diferença em vários lugares da nossa sociedade, ou no sentido geral, como nós vemos a nossa sociedade cada vez mais assumindo formas antagônicas àquilo que é a vontade de Deus. Mas quando então nós olhamos aqui o texto, alguma coisa também nos salta aos olhos, que diz ali no nosso texto que já nas primeiras pregações, 3.000 pessoas foram batizados, eles converteram, entenderam a mensagem do Evangelho e se entregaram a Cristo Jesus. Assim a gente se pergunta ao longo do tempo de vários avivamentos. Então, vendo um relato de alguém que diz que 30 anos antes ele tinha ido numa cruzada do Billy Graham, e naquela cruzada tinha muita gente, mas muita gente mesmo. E ele foi um daqueles que levantou a mão e falou, olha, eu creio em Cristo Jesus, ou eu aceito a Cristo Jesus. Passaram-se 30 anos para ele perceber que ele não tinha de fato conhecido a Cristo, que ele apenas tinha ido junto com a multidão, mas naquele tempo e naquela época, se a gente olhar o livro de Atos e comparar com alguns movimentos que aconteceram ao redor do mundo, parece que o livro de Atos ele perde, assim, fala, nossa, ele perde longe para alguns movimentos de avivamento que aconteceram muito mais conversões do que aquilo que está acontecendo aqui no texto. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, se o texto bíblico, o texto sagrado, quando ele diz 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas se converteram. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, quando a palavra de Deus nos fala que 3.000, são 3.000. Não é igual quando nós falamos, às vezes,
em meio a movimentos onde as pessoas elas conclamam a levantar a mão, e ali pode ter sim alguma pessoa que entendeu o Evangelho, mas faz uma contagem geral que a gente não sabe de fato, como Charles Finney fazia. Ele dizia que se estivesse 100 pessoas que ainda não tinham convertido na igreja no dia que ele pregava, 100 pessoas iriam se converter naquele dia. E ele mesmo conta a história que ao pregar uma série de sermões em uma cidade, toda a cidade se converteu a Cristo Jesus. Lá no final da sua vida, ele reconhece que não passou de apenas um emocionalismo, porque quando ele volta na cidade, ele tem um susto. A cidade estava pior do que antes. E ele falou, como que isso pode acontecer se toda a cidade, segundo ele, nos dados dele, tinha se convertido? Portanto, quando o texto nos diz, o texto sagrado nos fala a respeito de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas que se converteram ali dentro de Jerusalém. E assim a igreja ela ia crescendo, e nós vamos percebendo que ela cresce exponencialmente a cada dia. A pregação dos apóstolos, os sinais que apontavam claramente que aqueles ali eram apóstolos de Cristo Jesus. Portanto, há os sinais ligados ao apostolado para indicar que de fato eles eram aqueles que estavam e que estiveram com Cristo Jesus. E assim a igreja cresce. A gente vai ver lá na frente, no decorrer do texto de Atos, que a igreja começa a se espalhar também por obra e mão do Senhor. E assim o evangelho se espalha pelos 4 cantos do mundo. Mas há algo nesse texto que também nos chama a atenção. Diz o texto lá no início que eles perseveravam. O texto começa dizendo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa é uma característica que nós precisamos compreender, que ela não é passiva. A perseverança, ela nunca foi passiva, ela é ativa. A todo momento nós temos que voltar às bases daquilo que o Evangelho nos diz, ou aquilo que a Palavra de Deus diz, e se afastarmos do ensino bíblico, ou daquilo que as Escrituras nos diz, com toda certeza, nós não vamos perseverar na doutrina. Porque na maioria das vezes, quando nós afastamos das Escrituras, nós começamos a assumir aquilo que o próprio mundo diz, ou seja, as pessoas no mundo ela tem a ideia de que para você ser evoluído, você não pode dizer nada que seja exclusivo ou alguma coisa que seja absoluta. Você sempre tem que propor à sociedade algo que seja aberto. E a Palavra de Deus vai nos mostrar que o Evangelho não tem negociação. Ou seja, a Palavra de Deus vai nos mostrar que se nós não cremos em Cristo Jesus, nós não vamos ser salvos. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro meio a chegar a Cristo, a salvação que não seja por meio de Cristo Jesus. O Evangelho, portanto, é exclusivista. E ele é antipático muitas vezes para a sociedade. Muitas vezes quando nós falamos a respeito de doutrinas, como o texto diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque na maioria das vezes a nossa tendência é abandonar as doutrinas para que a gente assuma algo mais leve, algo que não seja tão contundente, algo que não fale tanto contra os nossos pecados, a nossa condição, a nossa natureza. Basta se ver uma das doutrinas que nós esposamos na teologia reformada, que é a mais atacada possível, que é a doutrina da depravação total do homem. As pessoas, ao olharem para isso, falam, não é possível que o homem seja completamente depravado, e a palavra de Deus vai dizer, sim, o pecado nos atingiu completamente, portanto, eu e você, nós temos toda a potencialidade para qualquer tipo de pecado. A diferença que é em nós agora é Cristo Jesus e a restrição do Espírito Santo na nossa vida, mas todos nós, sendo pecadores, nós temos a potencialidade para qualquer sorte de pecado. A salvação somente vem por Cristo Jesus e por meio da ação do Espírito Santo em nós. Mas para a sociedade em geral, ele diz, não é possível, o homem é um ser bom, o homem é bom, ele tem uma parte boa nele, e por isso que alguns vão dividindo o homem, fazendo divisões para mostrar que há uma centelha, há um pedacinho no ser humano que tem algo bom, e que esse algo bom ele pode fazer escolha, e ele pode escolher sim o bem, ou escolher
principalmente em última instância a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que é impossível. A palavra de Deus diz que é impossível. E Ele nos fala isso de diversas maneiras. Mostra principalmente que no pecado nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Há ainda uma história de um irmão que, ele contando, que teve um evento onde mais ou menos 30 pessoas, 30 denominações se reuniram num evento que diziam que era um evento mais carismático, né? E, portanto, de diferentes partes do mundo. Eles se reuniram e aquilo que era o mote deles era se reunir para oração, eles apenas oravam. Então, eles falavam, esse é um avivamento, até que algum perguntou para eles, e como que vocês fazem com as doutrinas de vocês? Aí falou, doutrina? Aqui não tem essa palavra, nós não falamos a respeito de doutrina. Mas aí a pessoa continua perguntando, mas como que vocês fazem a respeito do conceito de justificação, expiação de Cristo, santificação? Aí diz que eles pararam um pouco, ficaram discorrendo ali e falaram depois o seu veredito. Eles disseram, olha, para que a gente mantenha a comunhão, nós resolvemos retirar a doutrina do nosso meio. Essa é a solução que muitas vezes vários movimentos acharam. Eles acham que a comunhão ela não pode haver se houver doutrinas que são taxativas e que muitas vezes vão entrar em conflitos com outras vertentes. Mas é isso que a palavra de Deus nos mostra e é isso que a palavra de Deus nos indica. Ou seja, se for em detrimento da doutrina para que haja uma comunhão, isso não é comunhão. Não existe comunhão verdadeira se não for em torno da palavra. Nós confundimos as coisas. Talvez confundimos estar juntos com comunhão, mas a palavra de Deus vai dizer que comunhão é um conceito fundamental na igreja do Senhor Jesus e que ela está dizendo ou está se relacionando com aquilo que a própria palavra de Deus diz. Portanto, quando nós nos juntamos, se nos ajuntamos em qualquer reunião, se não houver a palavra de Deus na centralidade disso, isso não é comunhão. Como muitos movimentos nós já vivemos ao longo do tempo, onde as pessoas elas diziam, olha, nós vamos reunir apenas para conversar, né? É bom conversar, nós vamos cantar bastante, mas venha porque não vai ter ninguém pregando. Nós caímos nesses riscos e nós caímos nessas promoções, né? Olha, venha que hoje só vai ter música, o pastor também nem vai estar presente, ele não vai pregar. E a gente pensa, que comunhão maravilhosa, mas não existe comunhão se a palavra de Deus não estiver na centralidade de tudo isso. Portanto, ao olhar para esse texto, nós temos aqui basicamente os 5 pilares aqui da igreja e que nós estamos olhando para eles e resgatando tudo isso, aplicando isso na nossa vida, na vida da igreja, para que nós possamos compreender que são elementos essenciais para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã. Observe no texto, a partir do verso 42, que nos mostra que eles perseveravam, mas o texto ele termina dizendo que cada alma havia temor, louvando a Deus, do verso 43 a parte A e o verso 47 a parte A. A primeira coisa que a gente vai perceber no texto, em meio a essa primeira igreja aqui, era que exatamente eles tinham o entusiasmo de adorar a Deus, ou seja, uma igreja cheia do Espírito, ela adora a Deus com entusiasmo. E era isso que essa igreja estava nascendo, e era isso que essa igreja estava fazendo. Se a gente perceber do início ao fim da palavra de Deus, desde Gênesis, quando mostra que o ser humano ele faz a opção, Adão faz a opção, né, de comer da árvore do conhecimento, e ele queria ser igual a Deus, como foi proposto por Satanás. A questão está ligada à adoração, ou seja, Satanás está querendo tirar Deus do trono e falando, se coloque no trono você mesmo. Portanto, ele falou, olha, sereis como Deus. E isso é aquilo que existe no nosso coração, por causa do pecado, sendo descendentes de Adão. Nós precisamos entender que aquilo que Deus está fazendo do começo ao fim é restaurando a nossa vida para que a adoração seja
primordial na nossa caminhada, na nossa existência. Do começo ao fim das Escrituras, é isso que está nos mostrando, ou seja, o nosso coração, ele tende a colocar no centro, ou no trono, sentado no trono, qualquer coisa menos Deus. E essa, portanto, não é uma luta, de novo eu digo, não é algo passivo, é uma luta constante da nossa vida. Perceba todas as narrativas do Antigo Testamento, se não era isso que estava acontecendo. O povo de Deus sempre se voltando para outros deuses, ou colocando outras formas de adoração no meio daquilo que Deus tinha determinado para que eles fizessem. Mas se a gente perceber, aquilo que Israel, o povo de Deus, estava fazendo, era apenas um jeitinho para colocar uma adoração que pudesse ser da forma deles, do jeito deles. Quando a gente olha as narrativas do Antigo Testamento, a gente se pergunta, por que Israel adotou Baal? Por que Israel adotou Moloque, que era um deus que queimava, exigia sacrifício humano? Por que Israel adota todas essas formas de adoração ou de idolatria que eram antagônicas àquilo que Deus tinha determinado para eles? E a palavra de Deus diz que Deus odiava isso. Deus odiava, mas mesmo assim o povo do Senhor colocou tudo isso na sua chamada adoração. A gente chega num tempo lá de Juízes, onde as pessoas, ou o povo de Israel estava tão perdido, que eles diziam que estavam com pequenos deuses feitos de argila ou de gesso, e chamava esses deuses, ou mini-deuses, deuses pocket, né? Deus de bolso. Literalmente no texto lá de Isaías era isso, um Deus que você colocava no bolso. E aí eles deram o nome daqueles deuses, não de Baal ou outra coisa. Olhe, Juízes, o texto diz Iavé. Eles tiveram a capacidade de pegar deuses de argila ou de gesso, que colocava no bolso, que você andava com ele no bolso, e deram o nome deles do Deus de Israel, o Deus da aliança. Isso é ou não é um sincretismo muito comum do nosso tempo? Mas tudo isso é emblemático, ou seja, o Deus que você coloca no bolso é o Deus que você carrega para onde você quer, você faz o que você quer com Ele, e Ele está sempre pronto a atender os meus desejos. Quem é que está no trono? Era o Baal ou era Ele mesmo? Quando a gente percebe que a adoração a deuses estranhos não passavam de orgias ali nos templos, quem era adorado, o homem ou aqueles deuses? As demais religiões, pelo mundo afora, você vai perceber que, na verdade, ele aponta muito mais para o homem, para satisfazer o homem. Portanto, quem está no trono é exatamente o ser humano. Mas aí a palavra de Deus, ela vem trabalhando do começo ao fim para mostrar que isso será restaurado. Quando nos fala a respeito da ação de Cristo Jesus, e não é aleatório quando Mateus, principalmente o Evangelho de Mateus, coloca a sequência daquilo que Jesus fez, igual àquilo que aconteceu lá no Éden. Tomou, comeu e deu aos seus discípulos. Ele está na mesma sequência daquilo que aconteceu lá, quando Eva pegou, tomou e deu. Adão e eles comeram. E aí a palavra de Deus nos diz que essa adoração está sendo restaurada em Cristo Jesus, para que um dia, no final de todas as coisas, lembra de qual árvore que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse que nos será dada? Aquela árvore que foi vetada lá para que eles não comessem, na árvore da vida. No fim de todas as coisas, a palavra de Deus está falando a respeito de adoração. Essa era uma igreja alegre. A gente vai perceber que isso se relaciona entre as orações, o momento de cânticos. Em vários textos, a palavra do Senhor nos fala a respeito disso. Se você me perguntar quais eram os cânticos que eles cantavam, possivelmente os do Antigo Testamento, que já haviam aqui na tradição judaica. Quando você vê Paulo e Silas cantando louvores dentro da prisão, quais eram as músicas que eles cantavam? Alguns são tão presbiterianos que falavam, era do Inário, Novo Cântico já. Mas eles cantavam. E essa era uma expressão de adoração do povo de Deus.
Essa era a expressão deles ali, e as canções de Israel, se você olhar do começo ao fim, ela é exatamente isso, mostrando aquilo que Deus era, apontando para Deus, nunca apontando para os homens. Quando a gente vê a manifestação disso de maneira grandiosa ali, Davi chega lá no livro de Crônicas e ele estabelece todo o culto ao Senhor. Nós temos ali mais ou menos 38 mil levitas naquela época. 4 mil desses levitas foram direcionados para adoração no templo. Você vê isso em 1 Crônicas, capítulo 22. Dos 38, Davi selecionou 4 mil para que eles fizessem parte dos louvores e dar adoração ao Senhor, da maneira como o Senhor requer. E assim a gente vê no livro dos Salmos essa manifestação de todos os sons, de músicas, de instrumentos que Davi também inventou para que pudesse louvar ao Senhor. No Novo Testamento nós vamos perceber que a música e a oração estão entremeando os grandes fatos e eventos, isso tudo apontando para a adoração a Deus. Nós vemos o Cântico de Maria, que nós conhecemos como Magnificat, o cântico também de Zacarias, também no texto de Simeão. Como eu disse, lá em Atos 16, 25, Paulo e Silas cantaram hinos louvando a Deus, ali quando eles estavam na prisão em Filipos. Nós temos também em Efésios capítulo 5, verso 19, Colossenses 3, 16, instruções para que o povo de Deus cantasse ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Tiago capítulo 5 ainda nos diz, né, se está alguém alegre, cante louvores. Essa é a expressão do povo de Deus em adoração. Manifestar quem Deus é, cantar quem o Senhor é, orar diante do Senhor, sabendo que Ele é Deus e está sentado acima do trono, ou no trono de Deus. A palavra do Senhor ainda nos fala a respeito de outra característica dessa igreja. O texto nos fala, no verso inicial, do primeiro aqui do texto, que eles perseveravam, então, na doutrina dos apóstolos, a parte A do verso 42. Nós temos principalmente a compreensão e a profunda compreensão daquilo que Cristo é. Pega todos os sermões que você vê em Atos, todos eles estão direcionados para Cristo Jesus. Quando você vê na fala de Estevão, ele fazendo um relatório de tudo aquilo que estava acontecendo, ele aponta para o final, para Cristo Jesus. Se nós pararmos de falar a respeito da obra de Cristo Jesus, se ele deixar de ser o centro também da nossa vida, se a nossa pregação ela deixar de ser cristocêntrica, nós vamos adaptar-nos àquilo que nós temos na nossa época. Basta se ver no sentido geral, para onde a igreja corre, no sentido geral. Nós temos um movimento no nosso país hoje muito mais de algumas palavras de afago, de algumas coisas que às vezes a gente pensa, nossa, que maravilhoso, né? E isso não aponta nada para Cristo Jesus. Nos últimos movimentos da igreja em geral, ela aponta exatamente para isso, para retirar o ensino de Cristo Jesus da centralidade, para colocar de novo o homem. Mais uma vez é o homem que está no centro. Mais uma vez, nós paramos de falar a respeito das doutrinas da graça, porque elas muitas vezes nos confrontam para falarmos, às vezes, de amenidades e de tantas outras coisas, como apenas como ser vencedor, como ter uma alegria plena, como você viver bem no mundo, tudo isso a parte daquilo que nós devemos viver diante de Deus em Cristo Jesus. Se nós esquecermos esse pilar do ensino, se nós começarmos a dar ênfase a outras coisas, nós começaremos também a sucumbir, porque esse é um dos pilares que nós precisamos entender que sustentam a igreja. A pregação expositiva, ela não é apenas algo que nós falamos, não é porque é uma marca da igreja reformada, não, é porque nós percebemos que exatamente ela mostra aquilo que a palavra de Deus diz e ela não foge para outros lugares, para outras coisas. E tantas invenções que as pessoas nos nossos dias elas fazem
para desviar exatamente do cerne daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Portanto, a nossa ênfase sempre é no ensino, sim. A igreja está em volta disso. Nós temos, sim, continuamos com escola dominical. Esse foi um movimento que atingiu até mesmo a própria igreja presbiteriana. Em alguns momentos, algumas igrejas falaram, olha, escola dominical parece que já perdeu, passou, está fora de moda. E eles falaram, não, vamos ter apenas um culto grande, celebrativo, alegre. Isso já está bom demais. Quando eles viram a igreja, ela já tinha se perdido completamente nisso. E aí tentaram voltar atrás. Muitas igrejas retiraram os ensinos, porque eles diziam, olha, que escola é essa? Isso eu ouvi de um pastor, ele falou, olha, eu estou com algo inovador para a igreja. Se é escola, as pessoas têm que formar. Então, quem tiver 3 anos de escola dominical, eu vou dar um certificado, e eles não precisam voltar na igreja mais. Aí eu falei, como que você sabe se eles bombaram ou não, se eles tiveram boa... Vai fazer uma prova, vai fazer um teste. Não pensei nisso. Mas se eles participarem, já está de bom tamanho. Então, a cada 3 anos eu tiro uma leva da igreja, da escola dominical, e meu interesse é que não tenha mais escola dominical. Ele teve que voltar atrás também, porque a igreja começou a se perder. A igreja também, ele pensava que a igreja iria encher à noite, porque as pessoas iam falar, olha, já que eu não vim de manhã, eu vou me encher de alegria para ir à noite. Vocês acham que isso aconteceu? Não, as pessoas começaram a adotar outras formas de preencher o domingo, e chegava à noite e diziam, estava muito cansado, muito cansado, não consegui ir no culto. E as pessoas começaram a perder exatamente o sentido de ser igreja, quando o ensino é retirado. A igreja também cai. Nós temos na sequência ainda do texto, um dos outros pilares aqui, que o texto nos diz na parte B, que eles perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações. Alguns vão falar a respeito dessa koinonia no texto aqui, que é citado aqui, dessa comunhão. Alguns vão dizer que era a ceia do Senhor, mas basicamente o texto não está apontando para isso. Aqui no texto, basicamente nesse texto, não está apontando para a ceia do Senhor, mas exatamente para essa assembleia ou para esse ajuntamento dos santos e daquilo que eles faziam diariamente, porque isso é relatado em Atos. Isso a gente vê também em Coríntios, que eles se juntavam, sim. Crente, sim, às vezes a gente não precisa ter vergonha de falar que crente come mesmo, É bom a gente vir, principalmente a comida da igreja é melhor. Mas desde aqui no texto da palavra de Deus, nós vamos perceber que essa junção havia. A gente olha também para Cristo Jesus. Eu olho sempre para isso, quando Jesus recebe os discípulos cansados, que eles voltam desanimados depois que ele tinha já morrido e ressuscitado. A primeira coisa que eles chegam na praia, Jesus recebe eles com pão e peixe assado na hora. Que maravilha. E aí eles chamam eles para aquela comunhão, se juntam e começam a conversar com os seus discípulos, falando a respeito daquilo que estava por vir. Mas a igreja, ela se reunia sim em Atos, e eles viviam tudo em comum. E de novo aqui, não podemos distorcer esse texto, quando o texto fala que eles vendiam aqui as suas propriedades e distribuíam à medida que alguém tinha necessidade. Veja que o texto é bem claro em dizer, à medida que alguém tinha necessidade. A gente vai ver no texto de Barnabé que faz isso, a gente vai ver depois em Ananias e Safira que fizeram de maneira errada. Portanto, não era uma obrigação, era aquilo que brotava do próprio coração da igreja. Eles estavam agora sendo perseguidos ali, sendo espoliados dos bens, haviam viúvas ali, havia tanta gente necessitada, então a igreja se juntava e falava, ninguém vai passar necessidade. Mas tudo isso brotava do coração por um ato soberano de Deus, porque a palavra de Deus nunca proibiu a propriedade, muito menos as riquezas, ela apenas condena quando isso domina o nosso coração e a nossa vida. Portanto, nós não podemos retirar esse texto para advogar tantas outras vertentes ou pensamentos do nosso tempo, mas aquilo que acontecia era algo do coração, que brotava do coração. Portanto, eles viviam em comunhão, e assim eles não deixavam que ninguém passasse necessidade.
E esse era o prazer da igreja do Senhor. Esse era o prazer. Como eu disse lá em Ananias e Safira, a gente percebe quando eles são confrontados. Se eles tivessem vendido e falado aqui, está parte do que nós tivemos, que nós estamos doando. A palavra de Deus diz que nada aconteceria, mas aquilo que eles fizeram foram mentir. Tanto é que eles foram perguntados 2 vezes, isso aí é tudo? Eles falaram sim. Mas essa comunhão era algo que estava evidente no povo do Senhor. Nós não podemos sucumbir ao nosso tempo, o nosso tempo é um tempo de isolamento. Se você perceber, a característica da nossa sociedade é exatamente essa. A igreja tem que ser o contrário. A igreja é o contrário. Vocês já perceberam que o mundo cada vez mais se isola? As pessoas elas estão querendo viver cada vez mais sozinhas. Os empreendimentos nos grandes centros que mais crescem são os menores possíveis. É um quarto, uma sala, uma cozinha, para que more só uma pessoa ali dentro. As pessoas elas querem se isolar. As pessoas querem falar, olha, ninguém tem nada a ver com a nossa vida, com a minha vida. Só que isso é a história de Caim, na verdade. Nós, como cristãos, sim, nós temos os ruídos, nós temos as dificuldades do nosso meio, mas nós sim, temos tudo a ver um com o outro e temos tudo a ver um com a vida do outro. Eu sei que de vez em quando a gente passa do ponto, nós somos pecadores, mas também nós só lembramos das coisas ruins, que às vezes fala, brotou fofoca no meio da igreja, alguma coisa assim. Nós não lembramos quantas vezes nós nos juntamos, dobramos os joelhos em favor uns dos outros. Nós não lembramos quantas vezes a igreja sai em socorro uns dos outros. Às vezes, no momento, a gente só pensa numa coisa negativa ou alguma parte negativa que vai haver dentro da igreja. Continuamos sendo pecadores e nós temos sim dificuldades nos nossos relacionamentos, mas nem por isso nós não podemos deixar de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. A comunhão é um dos pilares nossos, da igreja do Senhor. Nós temos ainda, o texto aponta para o serviço, lá no capítulo 45, quando eles vendiam as propriedades e distribuíam, tudo isso requer principalmente uma logística em meio a tudo isso, trabalho constante, e a igreja ela tem esses aspectos todos. A igreja ela tem, para que ela funcione, nós temos vários serviços aqui. Nós temos vários irmãos que trabalharam ao longo da semana para que o culto acontecesse. Nós temos vários irmãos na administração da igreja, administrando todas as situações, e isso tudo é serviço. Nós temos um corpo de conselho na igreja, que muitas vezes a igreja pensa que o conselho trabalha apenas administrativamente, mas o administrativo da igreja é teológico, é pastoreio da própria igreja. Eles não são apenas os administradores da igreja, os regentes, eles estão pastoreando a igreja em tudo aquilo que está fazendo, na ordem de tudo isso, como vai ser distribuído, como que vai ser colocado, o que nós vamos fazer, e isso é bíblico. Portanto, nós não podemos fazer essa distinção, muitas vezes colocamos os diáconos apenas aqui no serviço, da ação social, nós colocamos os presbíteros apenas como aqueles que trabalham na igreja administrativamente, porque aquilo que estão fazendo também quando se reúnem, discutindo orçamentos, discutindo aquilo que deve fazer ou não, falando a respeito de disciplina, falando a respeito da estrutura da igreja, tudo isso é pastorear o rebanho do Senhor. A palavra de Deus ela nunca fez essa distinção. Era aquilo que os apóstolos, os discípulos estavam fazendo desde o início. Toda essa logística diz respeito a pastorear o rebanho do Senhor. Isso não é isolado. Nós não podemos isolar tudo isso. E de achar que essas coisas são feitas com menos espiritualidade do que as outras coisas. Todas elas envolvem oração, temor do Senhor, e a busca principalmente dos princípios da palavra de Deus para toda e qualquer decisão. Isso diz respeito ao serviço. Nós temos muitos irmãos engajados na obra do Senhor, trabalhando em várias frentes. Isso tudo é um trabalho diante de Deus, é um serviço e, portanto, também é aquilo que é um dos pilares da igreja, que nós não podemos esquecer jamais. A igreja ela não pode chegar no ponto, vamos dizer que chegasse a igreja no ponto a gente terceirizasse todas as coisas. Nós perderíamos o sentido de ser igreja.
nós perderíamos o sentido de ser igreja. Do privilégio que nos é dado de servir aos santos. Essa é uma das características da igreja. Deus nos chamou para isso. Servir aos santos. E nós não podemos perder esse privilégio. Ainda, por último, a palavra do Senhor nos fala da evangelização. O texto lá no final diz: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A nossa tarefa é falar a respeito de Cristo Jesus, viver o Evangelho. É interessante notar que era espantoso aquilo que estava acontecendo, porque a palavra de Deus, quando ele fala em Atos mesmo, falando a respeito dos prodígios e sinais que aconteciam aqui, ele usa o termo phobos, que é de fobia, né? De espanto, de medo. A sociedade ela tinha essa característica tanto de admiração, de espanto, de ver que havia naquele tempo um povo que era perseguido, mas que reagia completamente diferente, servindo uns aos outros e servindo a todos aqueles que se aproximavam ou que chegavam à igreja do Senhor. E eles estavam espantados com isso, e cada vez mais, ao perceberem isso aqui, mesmo as passagens que descrevem os forasteiros, aqueles que eram fora de Jerusalém e que eles eram acolhidos ali, as pessoas começavam a olhar para tudo isso e falavam: olha, isso é completamente diferente de tudo aquilo que nós já vimos. A igreja, ela também atrai as pessoas na forma como ela vive. E ao viver o Evangelho, as pessoas elas vão querer: olha, nós queremos conhecer exatamente esse Evangelho. Nós queremos conhecer de fato o mesmo Deus que você serve. E essa era uma igreja que praticava tudo isso, mas o que é interessante é que era Deus que ia acrescentando. Nós sabemos bem, às vezes tem algumas coisas na teologia que as pessoas falam assim: olha, se tem predestinação, se há predestinação, para que eu vou pregar? Né? Para que eu vou pregar? É exatamente por causa da predestinação que eu e você nós devemos pregar. Exatamente por causa disso. Se não tivesse a predestinação, nós não conseguiríamos convencer ninguém. Quem somos nós para convencer alguém? Nós temos essa garantia de saber que ao pregar o Evangelho, se aprover a Deus naquela hora, naquele tempo, abrir o coração, ele vai aceitar a Cristo Jesus. E o bom disso é que Deus ainda conta e coloca na sua conta ainda. Mas é Ele que faz. Mas essa é a nossa garantia de saber que se tiver, aonde estiver, ao pregar o Evangelho, viver o Evangelho, pessoas irão ser transformadas pelo poder do Evangelho, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós falamos a respeito de Cristo Jesus. Essa é uma das características da igreja. Portanto, a evangelização ela precisa ser constante, mas sabendo que em meio a tudo isso, quem dá o crescimento da igreja é Cristo Jesus, é Ele mesmo que vai fazendo tudo isso. Assim, no exemplo de Atos, nós vamos perceber isso. Nós não precisamos de coisas mirabolantes ou tantas outras coisas para que as pessoas possam compreender o Evangelho ou aceitarem a Cristo Jesus. Basta pregar e viver o Evangelho. E em vários movimentos a igreja se perdeu. Em vários movimentos. Nós somos, muitas vezes falamos, somos reformados. Mas você sabia que, às vezes, desculpe aqui falar, às vezes alguns já fizeram isso, eu sei que é o nome que a gente coloca, tá? Não jogue pedra em mim. Mas às vezes a gente fala assim, vai ter o culto do amigo. O culto do amigo é coisa estranha, né? Coisa estranha. O nome é estranho. Mas eu entendo aquilo que as pessoas elas querem dizer. Aí elas trazem os amigos, trazem os parentes, né? E muitos deles você fala assim, coloca lá na frente, no banco da frente. Você fala, por quê? Fala, não, põe lá, que é hoje que ele converte. E assim, faz-se talvez um apelo, e aí você está do lado e fala, vai, é agora. Né? E a pessoa fala, não vou, você fala, vai, é hoje. Então alguém fala, olha, hoje pode ser, e começa talvez uma música no fundo, amanhã pode ser muito tarde, você pode virar a rua, atravessar a rua e ser atropelado, e assim você empurra e a pessoa vai.
a gente esquece que isso nunca teve nos arraiais reformados, dentro da reforma, porque nós sabemos que quem convence é Deus por meio do Espírito Santo. Na verdade, quem vendeu isso para a igreja foi Charles Finney, que tinha o Banco dos Desesperados. Literalmente era esse nome, Banco dos Desesperados. Você trazia para a igreja e era uma armadilha. Armadilha. Vamos lá na igreja, vai ter um lanche. Vai ter uma festinha lá, e punha no Banco dos Desesperados e falar, é hoje que você vai aceitar Jesus, ou aceita ou aceita. Não é dessa forma. Às vezes nós assumimos práticas que não são dos nossos arraiais ou dentro daquilo que nós esposamos como teologia, porque nós cremos no poder de Deus, nós cremos na ação de Deus, nós cremos naquilo que Ele faz. Sim, devemos convidar mais pessoas para virem no culto. Olha, vamos lá, mas nós vamos saber que quem vai fazer é exatamente a obra de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes, ao preparar isso, sempre as coisas talvez não deem tão certo como a gente pensava. Há um tempo atrás, eu estava ouvindo um pastor falando, eles programaram para que algumas pessoas da cidade pudessem se converter. Eles falaram, se a gente converter o juiz, o delegado, o prefeito, essa cidade vai melhorar. Não é história fictícia, mas é a verdadeira. E eles chamaram, convidaram para um culto, só que nesse culto, no dia, eles separaram as pessoas para cumprimentar as autoridades que estavam chegando. Cada um estava designado para um, só que o irmão não sabia, né? O irmão não sabia, era um irmão bem simples da igreja. Quando chegou, né, o juiz, ele já foi no rumo dele e falou assim, vamos sentar, eu vou sentar do seu lado. Alguém falou, agora foi por água abaixo nossa estratégia. A única coisa que ele falou, olha, você sabia que quem não aceita Jesus vai para o inferno? E ali as pessoas falaram, olha, que coisa horrível você falar isso para um juiz, né? E o juiz disse que ficou mais de mês ali com aquilo na cabeça, falou, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Às vezes nós preparamos as coisas e achamos que isso vai dar certo, não. Deus já tem uma outra forma, uma outra agenda no meio de tudo isso. Aquilo que nós precisamos fazer é evangelizar, é viver o Evangelho e saber que esse é um dos pilares da igreja, nós não podemos esquecer jamais. Assim a igreja do Senhor, ela ia crescendo. E, portanto, aqui ao concluir esse texto, a gente vai perceber que a tese do parágrafo 42 ao 47 é exatamente isso, é algo empolgante, que mostra as características dessa primeira igreja, a igreja primitiva. E por que não é característica nossa, da nossa igreja, de olharmos sempre para esses pilares e perceber aonde nós estamos falhando em meio a tudo isso? Como que nós podemos viver exatamente aquilo que são princípios? Não estou falando que a gente vai viver igual à igreja primitiva, mas nós estamos falando dos princípios aqui fundamentais para que uma igreja ela possa viver também no nosso presente século. É olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, em todos os sentidos, seja no vertical, no horizontal, essa igreja cumpria exatamente aquilo que Deus requer de nós. Ou seja, a sua vida para com Deus e a sua vida para com o próximo. Isso sempre foi o padrão de Deus. Se você notar desde o início, olha para os 10 mandamentos. A relação é para com Deus, a relação é para com o próximo. Aquilo que Deus requer de nós e aquilo que foi lido aqui hoje em Miqueias também permanece a mesma coisa. Andes humildemente com teu Deus e pratiques a justiça para com Deus, para com o próximo. Nós não podemos esquecer disso jamais. Esse é o padrão da igreja e é isso que Deus requer sempre de nós.